Quer ouvir algo chocante? Em uma tomada doméstica comum de padrão americano que usamos para carregar o telefone, a tensão é de 110 volts. Uma linha de energia de alta tensão que fornece eletricidade a dezenas de edifícios tem uma tensão de 100.000 volts. A energia de um raio é de mais de 10 milhões de volts. E a temperatura do relâmpago é quase o dobro da temperatura na superfície do Sol. E essa carga incrível está voando a uma velocidade apenas 2,5 vezes mais lenta do que a velocidade da luz. Agora imagine o que acontece com uma pessoa quando ela é atingida por um raio. Bom, vou contar para você. A descarga passa pelo corpo em 1/100º de segundo. Raios podem parar nosso coração e interromper o trabalho de todo o sistema nervoso. A pessoa atingida pode nem perceber o que aconteceu no início, ou talvez perca a consciência e seu corpo fique em estado de choque. Todos os dias há vários milhões de relâmpagos no mundo. Felizmente, as chances são baixas de você ser atingido por um deles. Elas são cerca de 1 em 15.300. Cerca de 20.000 pessoas são atingidas por um raio todos os anos. As chances de que o raio atinja você 2 vezes são ainda menores. E quais são as chances de você ser atingido por um raio 7 vezes ao longo da sua vida? Parece impossível, mas sabemos de uma pessoa que passou por isso. Seu nome era Roy Sullivan. Ele nasceu em 1912 no condado de Greene, Virgínia, em uma grande família com 7 filhos. Roy era uma pessoa normal e não era diferente de seus irmãos e irmãs, mas por alguma razão o elemento natural o escolheu. Em 1936 ele começou a trabalhar como guarda florestal no Parque Nacional Shenandoah. Lá foi atingido 7 vezes por raios ao longo de 35 anos. O primeiro acidente aconteceu em abril de 1942. Naquele dia, uma forte tempestade começou e Roy se refugiou em uma nova torre de incêndio, onde os construtores não haviam instalado um para-raios. O prédio foi atingido por raios várias vezes. Um grande incêndio começou e ele saiu correndo. Quando estava a poucos metros do abrigo, um raio queimou um buraco em seu sapato, atingindo seu dedo do pé. A próxima vez ocorreu 27 anos depois, em julho de 1969. Roy estava trabalhando no Parque Nacional e estava dirigindo um caminhão por um terreno montanhoso, quando uma tempestade começou. Um raio o atingiu pela janela aberta do carro. A carga queimou suas sobrancelhas e cílios e tocou levemente em seu cabelo. Roy perdeu a consciência e o carro continuou a andar, até que parou na beira do penhasco. 15 minutos depois ele reacordou. Um ano mais tarde, em julho de 1970, ocorreu pela 3ª vez. O tempo estava bom, mas em questão de minutos as nuvens ficaram mais espessas e uma tempestade começou. Um raio atingiu um transformador perto de Roy. O homem fugiu o mais rápido possível, mas a natureza o pegou novamente. Um raio atingiu seu ombro. 2 anos depois, em 1972, um raio o atingiu pela 4ª vez enquanto ele trabalhava em uma estação do Parque Nacional. A carga incendiou seu cabelo, e o homem correu para o banheiro e usou uma toalha molhada para apagar as chamas em sua cabeça ardente. A partir daquele momento, Roy começou a suspeitar que alguma força maligna invisível o estava perseguindo. Ele começou a carregar uma garrafa de água consigo para apagar o fogo em caso de outro ataque. A 5ª vez aconteceu no Parque Nacional novamente. Foi em 1973. Roy tropeçou em uma pedra e caiu. Naquele momento, ele notou nuvens de trovão no céu. Assustado, correu para seu caminhão, entrou e pisou no acelerador. Roy foi o mais longe possível, parou o veículo e saiu para ver onde estava a tempestade. E naquele momento, um raio o atingiu novamente. Este atravessou seu braço esquerdo e perna esquerda e incendiou seu sapato. Então, Roy voltou para o caminhão e apagou o fogo usando sua garrafa de água. Em 1976, ocorreu pela 6ª vez. Roy estava andando ao longo de uma trilha no parque, a pouco mais de 1 quilômetro do lugar onde o raio o atingiu da última vez. E então as nuvens de tempestade apareceram novamente. O raio brilhou e acertou a palma da mão de Roy. Após essa 6ª vez, ele começou a suspeitar que o problema era com o parque. Depois de 40 anos trabalhando, ele finalmente decidiu se demitir. Ele esperava que os raios parassem de persegui-lo, mas estava errado. Nesse momento, o homem já havia se tornado uma celebridade, mas a tal fama não o deixou aproveitar a vida. As pessoas tinham medo de ficar perto dele porque acreditavam que um raio poderia atingi-las a qualquer momento. Jornalistas deram a Roy Sullivan os apelidos de Spark Ranger, ou guarda-choque, e Human Lightning Conductor, ou para-raios humano. Claro, ele não gostava disso e se sentia muito solitário.
Mas além desse problema, ele também sofria com medo e um sentimento de perseguição constante. O tempo todo ele esperava que um raio o atingisse novamente a qualquer momento. Felizmente ele era casado e sua esposa o apoiou e o ajudou em tudo. Após deixar seu emprego, Roy decidiu se mudar com sua esposa para uma pequena cidade de Dooms, no estado da Virgínia. Um ano se passou sem acidentes, quando então, em 25 de junho de 1977, um raio atingiu Roy novamente. Ele foi pescar na lagoa local de manhã cedo. A pesca foi boa, mas o céu estava nublado. Roy imediatamente pressentiu que haveria um raio. Havia um cheiro de enxofre no ar, e os pelos em seus braços ficaram arrepiados. Todo o seu corpo estava tenso. Um raio atingiu a cabeça de Roy, passando pelo peito e estômago. O homem correu para seu carro para se esconder. Naquele momento, um urso faminto saiu da floresta. Ele se aproximou do balde de peixe de Roy para pegar todas as trutas que o homem havia pescado. Para expulsar o animal, Roy saiu correndo do veículo com o cabelo em chamas. Após o 7º raio, ele perdeu a audição no ouvido esquerdo e percebeu que não podia se esconder de relâmpagos em nenhum lugar. Sua esposa tinha medo de ficar com ele ao ar livre durante tempestades. Um dia ela estava pendurando roupa no quintal. Roy saiu de casa para ajudá-la. Alguns minutos depois, um raio atingiu a sua esposa. Felizmente, ela não ficou gravemente ferida. Depois disso, além do medo e da solidão social, ele começou a sentir culpa. Claro, muitos médicos e cientistas tentaram ajudá-lo, mas ninguém conseguiu encontrar a razão para esse fenômeno estranho. De acordo com a ciência, tudo foi apenas uma coincidência. Matemática e física não conseguiram explicar. Com tais respostas de cientistas, Roy acreditava que forças invisíveis o estavam perseguindo ou que estava sendo punido por algo. Talvez a resposta esteja no passado do homem. O Serviço Nacional de Parques e os médicos documentaram todas as 7 vezes que ele foi atingido por um raio. Mas houve outra, uma 8ª vez, que não pôde ser confirmada. De acordo com Roy, um raio o atingiu em sua juventude quando ele estava ajudando seu pai a cortar trigo. A descarga atingiu a lâmina da foice. Ninguém viu além do menino. Talvez naquele momento o raio tenha mudado algo em seu corpo, tornando-o mais atraente para os raios futuros. O raio sempre escolhe o caminho de menor resistência. E é assim que eles ocorrem. Chuva, gelo e partículas de neve colidem entre si dentro de uma tempestade. Esse processo aumenta o desequilíbrio entre as nuvens e o solo, carregando negativamente as camadas mais baixas das nuvens. As coisas lá embaixo, como árvores e a terra, ficam carregadas positivamente e criam outro desequilíbrio. A natureza tenta remediar esse desequilíbrio entre duas cargas opostas, passando uma corrente elétrica através delas. Talvez a natureza tenha sentido algum desequilíbrio de carga no corpo de Roy e tentou corrigir. Mas por que ele foi atingido em um intervalo de 1 ou 2 anos? Além disso, mais de 20 anos se passaram entre o primeiro e o segundo evento. Os cientistas ainda não conseguem explicar o que aconteceu com ele. Talvez Roy fosse apenas um homem atraente. Como você provavelmente pode prever, Roy Sullivan foi listado no livro Guinness dos Recordes como a pessoa atingida por um raio com mais frequência no mundo. Está escuro e você não consegue enxergar nada. Há gosma por toda parte. O chão está macio e está se movimentando. Você tenta se orientar sentindo as paredes que se mexem ao seu redor. Depois de um bom tempo, ouve gritos de dor ao longe. Você grita pedindo socorro, mas ninguém responde. Você é o capitão de um navio e foi engolido pelo temido Kraken. Você tropeça aqui e ali, sem sequer saber se está indo na direção certa. Os gritos ficam cada vez mais altos. É só uma questão de tempo antes de você vir alguém. Assim que dá o próximo passo, um grande pedaço de madeira passa voando ao seu lado, quase te atingindo. Esse pedaço de madeira era do navio que o Kraken engoliu. Ele engoliu a tripulação inteira viva. Então eles devem estar em algum lugar da barriga da fera. Você continua caminhando em direção aos gritos. Eles o levam para outro caminho que parece um esôfago. Você pega uma tábua e escorrega pelas paredes gosmentas. Está escuro. Então rasga um pedaço da camisa, enrola em um pedaço de madeira e coloca fogo nele. Essa tocha improvisada permite que você veja melhor para onde está indo. Você avista veias grandes pulsando lá dentro. Cada veia consegue acomodar mais de 3 pessoas em seu interior. Após um tempo, começa a ver mais detritos do seu navio, inclusive os tesouros que descobriu e guardou no porão. Mas agora,
Aquelas pilhas enormes de ouro não valem nada, já que você está à procura de seus colegas nesse lugar escuro e fedorento. Você chega a um ponto onde parece haver múltiplos túneis ao redor, cada um levando a um ponto diferente. Você sabe que é impossível subir de volta até a boca do monstro. Então descer é a única solução. Você resolve seguir sua intuição e escorrega pelo menor túnel de todos, que está coberto por gosma e outros líquidos. Você apaga sua tocha e aguarda para usar depois. Então se arrasta pelo túnel e fica preso por um tempo. O Kraken ainda está nadando, mas parece estar fazendo uma pausa e para. As veias gigantes e vasos sanguíneos desaceleram e o túnel de carne pelo qual você está passando fica maior. E antes que se dê conta, você despenca de lá até cair uma piscina de líquido. Assim que entra em contato com ele, começa a sentir o ácido queimando suas roupas. Você está em um dos estômagos do Kraken. Você tira a camisa e sobe uma prancha de madeira, flutuando no lago ácido. Logo avista mais pedaços quebrados do seu navio espalhados por lá. Aí, do nada, o Kraken volta a se movimentar e começa a nadar mais rápido. Você não tem escolha senão se segurar na prancha e manter a cabeça erguida para que o ácido não atinja seus olhos. Você os fecha. Agora você é empurrado mais para o fundo do estômago, onde a digestão está acontecendo. Lá, o ácido é ainda mais forte e derrete qualquer coisa que entre em contato com ele. O cheiro é insuportável e você não consegue encontrar a saída. Mas ao longe você avista alguns dos membros de sua equipe presos em uma ilha no meio de um estômago pequeno. Tem até alguns tubarões que ainda não foram digeridos nadando em círculos. Não há nada que você possa fazer nesse momento, senão tentar atravessar e chegar até seus colegas. Você sobe em outro pedaço de madeira e tenta se movimentar em direção a eles. Desta vez, o ácido estomacal está derretendo a madeira. Ainda bem que alguém da sua equipe joga mais uma prancha em sua direção para que você suba nela e chegue até eles. Você consegue subir na ilha. Todos estão felizes em te ver. Você tenta encontrar uma saída, mas todas estão cobertas por ácido. Mais água entra por lá, cheia de animais marinhos. O nível do líquido ácido está subindo e todos se preparam para o pior. Após um tempo, o Kraken engole uma baleia jubarte enorme que fica se debatendo contra a água ácida. Isso deixa indisposto. Então ele começa a se movimentar, tirando todos do lugar. Você, junto com muitos outros, aterriza na baleia e segura firme nela. Parece que o Kraken quer expulsar a baleia dali de alguma forma. As paredes internas do estômago se contraem até ele encolher o bastante para lançar a baleia para fora dali. Você e seus colegas ainda estão se segurando na baleia, mas não é fácil. Finalmente, o Kraken cospe a baleia e nada para o fundo do oceano. O novo desafio é nadar até a superfície para respirar. A baleia empurra você e todos os seus amigos para cima. Sem ela, ninguém teria conseguido chegar à superfície para pegar oxigênio. Você não tem ideia de onde está. Alguns de seus colegas se agarraram a alguns pedaços do navio para continuarem flutuando. Você nada em direção a um desses pedaços e sobe nele. O sol está começando a se pôr. Não há nada à vista. A tripulação está sentindo frio e fome. E o pior de tudo, é hora de os tubarões se alimentarem. Todos sobem em suas pranchas para ficarem longe da água. Para seu desespero, barbatanas de tubarão começam a surgir por todos os lados. Não há o que fazer, apenas tentar sobreviver a essa noite. O dia amanhece. Ninguém conseguiu dormir. Todos resolvem juntar as pranchas e remar em direção ao sol. Alguns ainda tentam sugerir outra direção, mas o grupo inteiro acaba acatando sua palavra final. O sol está escaldante e a energia de todos está baixa. Não há água potável para beber. Ninguém consegue pescar para comer. E ainda há a constante ameaça dos tubarões e do Kraken. Um dos marinheiros avista algo ao longe, que parece ser uma ilha. Todos comemoram e se abraçam, remando em direção a ela. Após algumas horas, você chega à ilha e afunda suas mãos na areia. Alguém está correndo, enquanto outros se jogam na areia e abraçam as palmeiras. Mas por algum motivo parece haver algo errado. Há alguns passarinhos sobrevoando o local. Eles não estão com medo de vocês. Todos se movem para o centro da ilha para descobrir se alguém já esteve ali. Há uma pequena fogueira no meio, mas não há sinal de pessoas em lugar nenhum. A ilha é pequena demais para ter qualquer morador. Não parece haver sinal algum de que alguém já esteve ali, além da fogueira. Após um bom tempo, a ilha começa a se mover. Todos sobem uma árvore e a água cobre a ilha.
Ao longe, você avista uma figura gigante emergir da água e se virar para sua direção. É uma tartaruga marinha gigante. Vocês estavam nas costas de uma tartaruga gigante esse tempo todo. Ela se movimenta graciosamente pela água e para depois de algumas horas. Seus colegas constroem cabanas e acendem uma fogueira para preparar comida e dormir confortavelmente. Você olha para o horizonte e para o céu estrelado. Aí, sobe na árvore mais alta de todas para descansar um pouco. Lá longe, vê o Kraken nadando e se aproximando da tartaruga. Mas comparado a ela, o Kraken tem apenas o tamanho de um sapato perto de uma pessoa. No dia seguinte, você dá um passeio pelo local para descobrir o resto do casco da tartaruga. Alguns animais que você nunca viu moram ali. Há aves exóticas sobrevoando a tartaruga, e os animais parecem não se sentir ameaçados por você. Você chega a uma montanha coberta por árvores e cipós para dar uma olhada na ilha. De lá, dá para ter uma visão panorâmica de tudo, e você descobre que tem um buraco gigante no chão, logo abaixo de você. Há também alguns objetos que parecem ser ferramentas de escavação deixadas por outros exploradores. Você reúne sua tripulação e corre para o tal buraco. Vocês precisam abrir caminho entre os cipós e subirem um terreno desafiador para chegar lá. A pergunta que fica é: aonde esse buraco leva se o fundo dessa ilha é um casco gigante de tartaruga? Você pisa lá e vê muitas ferramentas e planos abandonados. Você escolhe um mapa e vê um X indicando um esconderijo de tesouros. Você junta seus colegas. Todos pegam alguma ferramenta. A outra dúvida que os assombra é porque esses equipamentos foram abandonados. Você estuda os mapas, eles mostram todos os passos, menos o último, que ninguém parece ter descoberto ainda. Após um tempo, você desce pelo buraco e chega ao fundo. Mas o que descobre te deixa mais chocado do que você imaginava. Uma das bases da Fundação SCP é localizada em algum lugar no fundo do Oceano Atlântico. Este lugar ultra secreto é ideal para assegurar, conter e proteger a humanidade de criaturas e objetos estranhos, terríveis e muito perigosos. Todas as manhãs, funcionários com um acesso de alto nível verificam todos os seres misteriosos mantidos em gaiolas. A SCP-087 é uma sala com uma escada escura que leva à escuridão. O objeto em si é um rosto pálido sem pupilas e nariz. Ele ainda foi estudado e representa um nível médio de perigo. O objeto SCP-337 é um conglomerado de cabelo humano comum pesando 60 quilos. Provavelmente tem inteligência, pode se mover em qualquer direção e controlar cada um de seus fios de cabelos, além de atrair todos os que estão próximos para aumentar a sua massa. Não se sabe que tamanho o objeto pode alcançar se o suprimento for ilimitado. Representa um nível médio de perigo. O SCP-432 é um pequeno armário com uma enorme rede de túneis e labirintos intrincados. É um objeto seguro, mas inexplorado. O objeto SCP-682 é um réptil colossal do tamanho de um ônibus que pode se metamorfosear. É praticamente invulnerável, pode se regenerar, resistir a qualquer dano e se adaptar a qualquer perigo. Tem inteligência e não gosta de pessoas. É extremamente perigoso e ainda inexplorado. Pare, espere um minuto. Onde está o objeto SCP-682? A cela está vazia. Ah não, fugiu. Acione o alarme. O enorme réptil que não pode ser destruído está à espreita em algum lugar nas águas do Oceano Atlântico. Seu corpo desenvolveu barbatanas e brânquias para ficar confortável debaixo d'água. Está indo para o continente com um propósito: desfrutar de sua liberdade e assustar as pessoas. 10 submarinos e 20 cruzadores começam a patrulhar a área usando tecnologias de ecolocalização de alta precisão. O réptil não pode ter ido longe. Um sinal aparece em um dos radares. Algum objeto enorme está flutuando em direção ao navio em grande velocidade, mas não é o SCP-682. É algo muito maior. É um Meg, um apelido para o megalodonte, um tubarão antigo gigante. Normalmente ele era do tamanho de um vagão de trem, mas esse é enorme, do tamanho de um Boeing. Navios e submarinos perturbaram esse antigo monstro, que se aproxima de um dos cruzadores e atravessa o casco. O navio está afundando rapidamente. Neste momento, outro ponto aparece no radar. É o SCP-682. O réptil nada rapidamente até o tubarão. Eles olham um para o outro por alguns segundos. O SCP-682 é muito menor que o megalodonte, mas tem inteligência e a capacidade de regenerar e transformar seu corpo. Em teoria, pode facilmente ganhar.
A primeira razão para isso é que é mais rápido que o megalodonte, que nada muito devagar devido ao seu tamanho e peso gigantescos. Falta agilidade. O réptil pode desenvolver várias barbatanas e se mover 4 vezes mais rápido do que Meg. Outra razão, o tubarão só tem 2 olhos. Não consegue ver nada nas suas costas. O SCP-682 pode desenvolver vários olhos adicionais em qualquer parte do corpo se quiser. Além disso, os membros do megalodonte são suas barbatanas e uma cauda grande. Ele só os usa para nadar. O SCP-682 pode ter até 10 membros, que podem ser patas com garras ou tentáculos. Ele consegue desenvolver braços com espinhos afiados ou ossos pontiagudos. Pode atacar ou se defender com eles, pegar objetos ou destruir algo. Mas há uma coisa capaz de ajudar a derrotar o réptil: mandíbulas. O megalodonte tem cerca de 300 dentes grandes e afiados. Cada um é do tamanho de uma palma humana. Mas o SCP-682 consegue desenvolver 1000 dentes pequenos, como os de uma piranha ou crocodilo. O réptil pode cultivar qualquer coisa, mas não aumentar a sua força. O poder da mandíbula do megalodonte é muito maior. Ele é capaz de facilmente morder o casco de metal de um navio ou agarrar firmemente o SCP-682. O único problema é que o réptil pode se recuperar de qualquer dano causado pelo tubarão. Além disso, é muito rápido e consegue escapar rapidamente da boca dentada. As chances de sucesso para o tubarão são mínimas. O SCP-682 já calculou todas as fraquezas do seu inimigo, e agora uma batalha épica começa. Os 2 monstros estão nadando um em direção ao outro. O megalodonte abre a boca para pegar a besta, mas o réptil se esquiva habilmente. O tubarão empurra o inimigo com a sua cauda gigante. A força do impacto é igual à de um edifício de 5 andares caindo no chão. O SCP-682 voa para o lado e perde a consciência, mas depois de alguns momentos, abre os olhos. A criatura se recupera em 3 segundos. Espinhos afiados agora crescem em suas mãos. O SCP-682 consegue facilmente vencer com esses membros. Está nadando em direção ao tubarão, mas neste momento várias redes fortes capturam o réptil. Essa é a ajuda das pessoas. Mas ele corta as redes enquanto o tubarão gigante abre a boca, morde os espinhos do SCP-682 e os remove. Então ele pega o réptil em sua mandíbula. Dentro da boca do megalodonte, o SCP-682 se regenera completamente e tenta escapar. O Meg cospe o inimigo, que cultiva grandes clavas ósseas em suas mãos, e vai usá-las como martelos. Mas a pele grossa do peixe fornece boa proteção, então esses braços atualizados são inúteis. O tubarão simplesmente não sente nada. Ele se torce e tenta abocanhar o SCP-682 mais uma vez, mas o réptil rapidamente nada para longe. Ele percebe que não vai derrotar o Meg em combate direto, então encolhe para o tamanho de um pequeno salmão. O tubarão perde o inimigo de vista, que neste ponto nada dentro da boca do oponente e entra em seu estômago. O tubarão começa a entrar em pânico, começa a bater e girar. Algo está acontecendo dentro dele. Então, o megalodonte cospe o SCP-682 e afunda lentamente no fundo do mar. Ele está derrotado. O réptil venceu. Era óbvio, as pessoas jogam redes no SCP-682, que no entanto as corta em pequenos fios. Depois sobe em um dos navios e destrói o casco. As pessoas fogem e pulam na água. O monstro chega ao convés da embarcação e quer passar para a próxima, mas percebe várias grandes barbatanas na água. Alguns pontos aparecem no radar. São 5 megalodontes nadando para lá para vingar seu amigo. O SCP-682 salta de volta para a água. Tubarões o cercam de todos os lados e se revezam tentando pegá-lo. O réptil consegue se esquivar do primeiro, segundo e terceiro. O quarto finalmente o agarra. O SCP-682 se cobre com escamas de pedra. O quinto Meg morde o réptil do outro lado, mas ele não sente a mordida. Sua pele é forte o suficiente para resistir aos dentes dos tubarões, mas ainda assim decide mudar sua estratégia. O monstro muda de tamanho e fica minúsculo para passar pelas mandíbulas dos megalodontes. Então forma uma casca dura e se esconde dentro dela como uma tartaruga. Os tubarões não conseguem mastigar o escudo. Eles jogam o SCP-682 em diferentes direções como uma bola. Espinhos afiados começam a crescer ao redor da casca e arranham o nariz dos peixes, que não conseguem fazer nada. Neste momento, um batiscafo redondo é abaixado na água, se move escondido até o réptil e abre a porta. A água entra junto com o monstro. O SCP-682 não pode ir a lugar nenhum. Está dentro de uma câmara de aço carbono de alta resistência. Ele tenta sair, mas é inútil. Os tubarões não estão satisfeitos com isso. Eles querem vingança. Um deles morde o cabo do batiscafo.
o veículo afunda para o fundo do mar e atinge o Recife. Os tubarões rasgam o material e o SCP-682 consegue sair. Os megalodontes o atacam, mas o réptil usa seus espinhos afiados para assustá-los e fica furioso. Os tubarões nadam para longe dele. O monstro ganhou de novo. Neste momento, um poderoso terremoto começa. O fundo do mar racha e um tentáculo gigante sobe para fora de uma enorme fenda. Parece que o SCP-682 tem um novo oponente, e este é o Kraken. O réptil está prestes a derrotar esse monstro também, mas esta é uma história para outro vídeo. Aposto que você tem um antisséptico ou um pacote de lenços umedecidos antibacterianos por aí. Assim que a teoria dos germes se tornou conhecida do público, as pessoas começaram a ter muito cuidado com a higiene. Mas em outros tempos ninguém sabia nada sobre os micróbios, e os médicos da época acreditavam firmemente que era com o ar envenenado que era preciso ter cuidado. Portanto, uma roupa especial foi inventada. Os doutores acreditavam que o bico poderia proteger do ar ruim. Além disso, havia outra teoria sobre isso. As pessoas carregavam vários incensos, pois havia a crença de que o cheiro doce também ajudava na defesa contra o ar maléfico. Sem contar que os buquês de flores eram muito populares. Diversos médicos tinham certeza de que segurar um deles no nariz afastava todos os problemas de saúde. Acho que na época diziam: uma flor por dia mantém um médico longe, né? Outro fato engraçado sobre as roupas que os doutores da Europa usavam é que elas estão em uso até hoje. Não é que haja um hospital temático com gente de aparência estranha, é só uma fantasia tradicional do Carnaval de Veneza, na Itália. A propósito, os buquês de flores não foram as únicas tendências de cheiro agradável da história. No Antigo Egito, as pessoas usavam cones de cera ou perfume na cabeça. Há rumores de que era uma espécie de desodorante antigo, já que esses acessórios provavelmente tinham como objetivo esconder o odor corporal. Normalmente eles eram colocados em cima de perucas, e conforme derretiam sob o sol quente, liberavam um cheiro doce. Cerca de 5 milênios atrás, as pessoas no Egito, Grécia e outros locais desgastavam um pequeno galho para limpar entre os dentes. Alguns cientistas dizem que a ponta era afiada e a finalidade era servir como palito de dente. Além disso, para manter o hálito fresco, os egípcios usavam balas improvisadas. Por exemplo, alguns mastigavam salsa ou outras ervas após as refeições e às vezes durante o dia. Além disso, faziam balas de ervas e especiarias e utilizavam canela, sementes de pinheiro e incenso. Para colar todos os ingredientes, geralmente usavam mel. No final, os moldavam como doces com a ajuda do fogo. Cleópatra tinha sua maquiagem característica para os olhos, e de fato os egípcios foram os primeiros a inventar o rímel. Eles misturavam mel, fuligem, água e esterco de crocodilo. Então aplicavam essa mistura maluca diretamente nos cílios e sobrancelhas.
Isso provavelmente não tinha um cheiro doce, mas pelo menos era seguro, ao contrário do delineador tóxico que inventaram e que continha chumbo. No mundo antigo, as roupas não tinham variedade de cores, eram em sua maioria brancas. Mas se alguém realmente queria arrasar com uma colorida, precisava prepará-la para atingir usando insetos. Mas isso não é coisa do passado. Toda vez que você pegar alguns doces cobertos de açúcar, lembre-se de que há um pouco de carmim feito de besouros por trás dessa cor alegre. O mesmo vale para batons brilhantes também. Voltando à estranha moda antiga. Não apenas as pessoas daquela época tinham máscaras de formatos estranhos, mas também roupas. Estou falando dos bliot, que eram vestidos com mangas extremas. Eles geralmente iam até o chão, e obviamente quem os usava ficava totalmente indefeso. Não era possível realizar nem as tarefas mais simples, mas havia alguma lógica por trás disso. As mangas simbolizavam que a pessoa era rica o suficiente para pagar por aquelas mãos inativas e que havia alguém para ajudá-la e fazer todas as coisas necessárias. Os vestidos bliot estavam na moda entre os séculos 11 e 13. Agora veja isto. Estes sapatos com pontas super pontiagudas e extremamente compridas foram uma das tendências mais quentes na Europa do século XV. Eles foram chamados de Crackles porque o design se originou na cidade de Cracóvia, na Polônia. Não havia realmente nenhum sentido ou propósito neles, supostamente era só moda. Vamos, não se surpreenda, sapatos super longos e pontudos estavam na moda também nos anos 90 e 2000. Os historiadores acreditam que os Crackles não eram muito confortáveis. A parte dos dedos deveria ser recheada, caso contrário haveria rigidez em nenhuma forma. Existem alguns exemplos sobreviventes desses modelos. Um em Londres revela que havia musgo nos dedos. Além disso, de acordo com um cronista italiano, esse tipo de calçado costumava ser recheado com crina de cavalo. Aparentemente ele não era muito prático e rapidamente saiu de moda. Você gosta de cores brilhantes e vivas? As pessoas ao longo da história demonstraram muita admiração por elas, por isso não é de admirar que quisessem tornar suas roupas o mais brilhantes possível. Na maioria dos casos, era algo muito caro, mas às vezes também muito perigoso. Por exemplo, na Inglaterra da era vitoriana, a moda era a cor verde garrafa, e muitas mulheres queriam ter um vestido desse tom. Para isso, porém, usavam arsênico. Caramba! No entanto, essas peças extravagantes eram utilizadas principalmente em ocasiões especiais, para que as mulheres não estivessem em contato constante com o elemento químico. Ainda assim, mesmo uma exposição limitada pode provocar consequências indesejadas. Para um visual perfeito, era considerado maneiro pintar o cabelo de castanho, a cor mais moderna da época. O ácido sulfúrico fazia maravilhas e podia clarear até os fios mais pretos, mas era super tóxico. Mercúrio também era aplicado em roupas. Os chapéus eram feitos de pele e os fabricantes usavam esse metal tóxico para colar a pele e formar feltro. As pessoas que os vestiam inalavam gases tóxicos produzidos por eles, e as consequências eram imprevisíveis, porque afetava o sistema nervoso central. Este não é um tipo de massa, mas outra tendência da moda do passado, que não perdura até agora, ao contrário das comidas saborosas. Se você quiser experimentar o estilo macarrônico, certifique-se de viver em meados do século XVIII. Tenha uma peruca alta enormemente exagerada do Empire State Building adornada com um chapéu minúsculo. E não se esqueça de uma pena no topo. Use meias brilhantes, de preferência listradas. Vista calças, e quanto mais apertadas, melhor. Idealmente deveriam ser como leggings, mas lembre-se de que não havia lycra naquela época. Para melhorar tudo, adicione uma bengala e maneiras sofisticadas. Quase esqueci, prepare-se para ser ridicularizado nas próximas décadas ou mesmo séculos por seu estilo requintado. Na Inglaterra do período Tudor, havia algumas tendências de moda que as pessoas nunca entenderiam. Hoje, há quem desembolse milhares de reais para deixar seus sorrisos impecavelmente brancos e brilhantes. Mas naquele tempo as mulheres os escureciam de propósito para parecerem ricas. O açúcar era caro e difícil de encontrar, e muito pouca gente conseguia comprá-lo. Acreditava-se amplamente que quanto mais açúcar se comia, mais pretos os dentes ficavam, o que era um sinal óbvio de riqueza. Os historiadores creem que o mel às vezes era usado como pasta de dente.
Se você acha que dentes pretos por si só não são suficientes para se sentir como um verdadeiro Tudor, tente arrasar, mas provavelmente você se sentirá mais como um ursinho de pelúcia, não como a rainha da Inglaterra. No século XVI, tanto os homens quanto as mulheres usavam todo tipo de coisas para encher as mangas. Poderia ser algodão, lã, serragem, meias. Eles faziam o possível para acentuar os braços e torná-los fortes e esportivos. Quanto mais enchimento de manga, mais forte a pessoa parecia. Alguns homens forravam a área em torno das panturrilhas e até mesmo a barriga para parecer mais musculosos. Agora adicione um babado em volta do pescoço, sustentado por um espartilho de metal para preservar a forma impecável e voilá, você é um verdadeiro Tudor. No século XIX, nos Estados Unidos, o arsênico era usado principalmente para fins cosméticos. Os fabricantes o adicionavam aos wafers, prometendo que o produto ajudaria a eliminar quaisquer imperfeições faciais. A quantidade adicionada ajudaria a limpar a pele e torná-la mais pálida, mas vegetais e frutas parecem uma opção melhor hoje. O creme radioativo não parecia nem um pouco selvagem no início do século XX. Esse produto rico em rádio deveria limpar todas as rugas e deixar qualquer um que o usasse pelo menos 20 anos mais jovem. Olá, distintos convidados! Bem-vindos à Idade Média. Estamos honrados com a sua presença. Desculpem o passeio turbulento, não é fácil viajar em uma carroça. Mas as outras duas opções eram andar a cavalo ou simplesmente caminhar. Bom, é época medieval, né? Sem rodovias por aqui. De qualquer forma, eu sou Constable Bright e serei seu guia neste passeio pelo castelo. Esqueça tudo que você aprendeu sobre castelos, especialmente aqueles dos filmes de princesas, porque eu preparei tantos segredos de castelos que você vai ficar de queixo caído. Está na hora de passar pelo portão. Por favor, fique à vontade. Quero começar nosso tour corrigindo um mal-entendido. Os castelos têm sido confundidos frequentemente com palácios ou fortalezas. No entanto, ao contrário de ambos, eles foram construídos com um propósito específico em mente. Um castelo é considerado uma residência fortificada de uma pessoa importante. Por outro lado, os palácios não eram fortificados e as fortalezas não serviam para fins residenciais. Os castelos de estilo europeu surgiram por volta dos séculos 9 e 10. Durante esse tempo, provavelmente ninguém ia querer viver na Europa, pois ela caiu no caos após a queda dos impérios. A terra foi dividida entre senhores, príncipes ou pessoas nobres de qualquer tipo. Eles tinham que encontrar uma maneira de controlar e proteger seus territórios, então começaram a construir castelos. Muito parecido com as fortalezas de almofada que você e seu irmão construíram na sala quando eram crianças, mas em maior escala. Entretanto, além de seu propósito original de defender a terra, os castelos também serviram como centros de administração e símbolos de poder. Os castelos urbanos foram usados para controlar a população local, além de compor importantes rotas de viagem. Os primeiros castelos eram na verdade feitos de madeira. No entanto, acabaram provando não ser tão eficientes para proteger a terra. Em primeiro lugar, geralmente dependiam de uma torre central. Além disso, podiam ser facilmente queimados até o chão. Essa é uma das razões pelas quais hoje não se pode visitar um museu de castelos de madeira, além do fato de eles provavelmente estarem muito podres. Os castelos de madeira foram mais tarde substituídos por castelos de pedra, pois eram mais resistentes. Mas também tinham suas desvantagens. Eram mais caros e demorados para construir. Se você estivesse nadando de braçadas em ouro e prata, então palmas para você. Mas ainda teria que esperar cerca de 10 anos para que seu castelo fosse concluído, já que todo o processo incluía as pedras que estavam sendo extraídas e trazidas. Lembre-se, não havia escavadeiras ou guindastes para facilitar as coisas. Como você pode imaginar, os primeiros castelos de pedra eram frios, escuros, fedorentos e úmidos. Para se livrar pelo menos do cheiro, eles usavam ervas cobrindo paredes e pisos. Ao contrário do que as representações na cultura popular podem ter levado você a acreditar, os primeiros castelos não eram tão grandes assim. Muitos deles tinham apenas uma torre de vigia e um quarto, ou 2 quartos se o proprietário se sentisse extravagante e tivesse dinheiro. Quando se tratava de construir um castelo, o local era estrategicamente mais importante do que o projeto. Essas estruturas seriam construídas frequentemente em lugares de difícil acesso, como ilhas fortes de colinas ou ao lado do mar, para que tivessem também alguma proteção natural.
Essas localizações permitiam aos moradores do castelo ver quilômetros ao seu redor e localizar e se preparar para qualquer perigo que surgisse. Portanto, quanto mais o castelo estava isolado e inacessível, melhor era. Os que não contavam com defesas naturais estariam cercados por valas ou fossos para uma camada extra de proteção. Nesses casos, o acesso ao castelo seria concedido através de uma ponte levadiça. Além de estarem o mais isolados possível, os castelos teriam que estar situados perto de itens que fossem essenciais para a sobrevivência, como moinhos, terra fértil ou uma fonte de água doce. Agora vamos falar um pouco sobre o portão e as paredes externas de pedra antes de irmos para dentro. Você pode pensar que a torre de homenagem central seria a parte mais importante da estrutura de um castelo, mas na verdade é o portão que precisava ser protegido a todo custo, porque ele também era a parte mais fraca e que proporcionava um caminho direto para o pátio. É por isso que teria que ser o menor possível para deter qualquer visitante indesejado. Portanto, esses portões maciços que você vê nos filmes de fantasia são na verdade irrealistas e impraticáveis, pois na realidade tornariam o castelo mais difícil de defender. Quando se trata das torres que você vê em cada lado das muralhas do castelo, uma atualização do projeto se mostrou necessária ao longo do tempo. Os castelos anteriores tinham torres quadradas, bastante fáceis de destruir. Era só cavar túneis e elas desmoronavam. É por isso que os construtores de castelos mudaram os projetos para torres redondas. Chegou a hora de entrarmos na Torre de Homenagem, que é o edifício central dentro do castelo. Era aqui que viviam as pessoas mais importantes, como os senhores e senhoras, assim como seus convidados e às vezes até servos. O senhor e a senhora dormiam cada um em seu aposento, se fossem do tipo de nobres mais ricos, para ter mais de um quarto em seus castelos. Os outros, por outro lado, dormiriam no grande salão, que também seria utilizado como refeitório. O engraçado é que os castelos normalmente não tinham masmorras, pelo menos não da maneira que se pensaria. A palavra calabouço é na verdade derivada da palavra francesa donjon, que significa guarita. Assim, na realidade, em vez de ser uma prisão, as masmorras eram como os últimos lugares para os habitantes do castelo se abrigarem no caso de outras defesas externas falharem diante de uma ameaça. Aposto que seus olhos se impressionaram com a escada em espiral agora, né? Elas foram construídas dessa forma por razões de segurança. A direção das escadas no sentido horário visava dificultar que um invasor que subisse as escadas desembainhasse sua espada, já que ela estaria ao longo da curva interna da parede. Tudo isso considerando que a mão direita era a mão da espada, é claro. Por outro lado, qualquer um que descesse as escadas teria uma vantagem, pois sua mão da espada estaria do lado de fora da parede, com mais espaço para balançar. Subir no sentido horário também significaria que o invasor estaria expondo mais de seu corpo para conseguir sua espada, tornando as coisas mais fáceis para o defensor. Além disso, as escadas seriam projetadas com degraus irregulares, alguns mais altos e outros mais curtos, permitindo que as pessoas que estivessem familiarizadas com o castelo se movessem rapidamente e fizessem tropeçar e cair os invasores. Em caso de situações de emergência, os castelos também tinham entradas e saídas secretas. A porta principal escondida seria chamada de Porta do Poste, ou Porta do Sully, e tradicionalmente ficaria na base da parede de um castelo. Muitas vezes seria pequena e fácil de defender, além de ser protegida com grades metálicas. Ela tinha grande importância quando se tratava de permitir que as pessoas escapassem ou trouxessem comida e outros suprimentos durante os cercos. Você pode precisar usar o banheiro antes do fim do nosso passeio, mas lamentamos informar que não há banheiros por aqui. A coisa mais parecida com um banheiro que você conseguiria em um castelo seria um quarto com um buraco que levava para o fosso. Como você pode imaginar, esses quartos tinham um cheiro terrível. É por isso que as pessoas também os usavam como guarda-roupa, com a ideia de que o cheiro afastaria os insetos e os impediria de danificar as roupas. Portanto, sugiro que você espere até estar de volta à sua casa moderna para fazer o número 2. Te vejo em breve, viajante. As estátuas Moai estão firmes e fortes há centenas de anos. Primeiro, as pessoas se esforçaram bastante para esculpir essas grandes esculturas. Depois, simplesmente pararam de fazê-las. Por que será? Vamos investigar esse mistério. A Ilha de Páscoa, localizada a pouco mais de 4.000 quilômetros do leste do Tahiti, possui uma área de cerca de 160 quilômetros quadrados. Até hoje, é uma das mais isoladas do mundo. Antes, era coberta por florestas cheias de árvores e samambaias diferentes, mas quando os primeiros humanos chegaram, cerca de 400 anos depois de Cristo,
o verde passou a desaparecer aos poucos. E no início dos anos 1250 d.C., as estátuas Moai começaram a surgir em todos os lugares dali. Elas eram feitas com diferentes tipos de rocha, cinzas vulcânicas prensadas, basalto, traquito e escória vermelha. Por ser uma ilha vulcânica, esses eram os únicos materiais disponíveis. E assim que os construtores concluíam seu trabalho, cobriam as esculturas com pedra pómez. Os rostos delas são diferentes, mas há algo em comum: as expressões fechadas e narizes largos. Os braços foram esculpidos junto ao corpo, algumas possuem chapéus em cima das cabeças. Há quase 900 estátuas espalhadas pela ilha, de tamanhos diferentes. A altura média é de 4 metros e as maiores chegam a ter 10 metros de altura e 82 toneladas de peso. Pelo fato de terem rostos diferentes, especula-se que sejam representações e homenagens a ancestrais, chefes e outras pessoas importantes que viveram na ilha. Mas sem qualquer evidência, fica praticamente impossível descobrir a verdadeira finalidade delas. Antes, elas ficavam lindamente dispostas pelo litoral, vigiando as pessoas nos acampamentos. As costas delas ficavam viradas para o mundo espiritual do mar. Quando os europeus descobriram esses monumentos, nos anos 1700, muitos já estavam caídos. E a construção deles havia parado muito antes disso. Foi necessário muito esforço para fazer essas esculturas. Artesãos profissionais passaram um bom tempo esculpindo lentamente as estátuas com ferramentas básicas. Uma equipe de até 6 pessoas trabalhava duro durante um ano inteiro para fazer apenas uma delas. Depois, era preciso transportá-la para um local especial na ilha, percorrendo uma distância de quase 18 quilômetros. Com a ajuda de datação por carbono, especialistas conseguiram descobrir que as estátuas começaram a surgir em 1250 d.C. E aí, de repente, em 1500 mais ou menos, o processo simplesmente parou. Os criadores dos monumentos largaram seus cinzéis onde os estavam usando. E só um quarto de todas as esculturas foram transportadas para onde deveriam ficar. Metade delas ainda continua na pedreira, enquanto outras foram abandonadas no chão, no meio do caminho. Alguma coisa aconteceu na ilha e fez todos perderem o interesse pelas estátuas. Há muitas teorias sobre o que poderia ter acontecido e a maioria tem a ver com o desmatamento. Os moradores de Páscoa podem ter usado madeira para transportar as esculturas pelo local. Eles certamente fizeram isso com a ajuda de trenós e cordas, com troncos para rolar as obras ou com canoas para fazê-las flutuar. A mata começou a ficar desfalcada. As árvores levavam muito tempo para crescer e ratos comeram a maioria das sementes. As pessoas usavam madeira para muitas coisas e precisavam dela não só para atividades práticas, mas também para criar outras estátuas. Outro motivo que pode ter feito os moradores locais pararem de esculpir as esculturas foi a dedicação a outros projetos. Jardins especializados de pedra estavam se tornando cada vez mais comuns com o crescimento da população. Eles eram ótimos para o solo, mantendo-o aquecido e fertilizado ao mesmo tempo. Os habitantes gastaram muito tempo e esforço fazendo esses jardins de pedra, então tiveram que deixar a construção e deslocamento de estátuas de lado. Outra teoria sugere que as crenças do povo mudaram ao longo dos anos. Supõe-se que os moradores viam as obras como uma conexão com seus ancestrais, mas depois de algum tempo, rituais que mostravam força e resistência se tornaram mais populares. E com eles, os habitantes de Páscoa começaram a esculpir imagens relacionadas às aves marinhas, que se tornaram os principais animais de lá. As pessoas começaram a acreditar que estavam sendo cuidadas por seus ancestrais através dos pássaros e não das estátuas. Então, não fazia sentido continuar a construí-las. Qualquer uma dessas teorias pode ser verdadeira, mas o problema mesmo era que uma ilha tão pequena não conseguia comportar uma população em crescimento. Então, o que antes era um terreno exuberante, cheio de verde, se tornou uma paisagem desértica. Nos primeiros séculos, as pessoas se valiam dos recursos que a floresta fornecia, mas a agricultura ganhou mais importância após 1550, quando as florestas desapareceram. Tribos que antes trabalhavam juntas para construir monólitos fantásticos passaram a competir umas com as outras. Durante essa disputa por território e recursos, as estátuas Moai foram derrubadas, pois as pessoas queriam reduzir sua importância. Ao longo dos séculos seguintes, todas as obras estavam no chão, mas nem todas propositalmente. Muitas caíram naturalmente após anos de abandono. Algumas até foram parar dentro do mar que cerca a ilha. E lá ficaram por um bom tempo. Mas essas últimas tiveram mais sorte. Foram reerguidas para serem admiradas por turistas do mundo todo.
Se você resolver viajar para conhecer esse local isolado, provavelmente a primeira pergunta que vai se fazer não é como as estátuas foram feitas ou como foram transportadas. Sua dúvida será: como é que alguém conseguiu chegar neste fim de mundo? Foi um dos maiores feitos da história. Os polinésios fizeram coisas extraordinárias. Desde os anos 1500 a.C., esse povo velejador começou a explorar o mundo. Com as invenções marinhas mais avançadas de sua época, eles navegavam usando catamarãs e canoas, começando pelo sudeste da Ásia e habitando muito mais lugares ao longo do Pacífico. O local mais ao norte em que viveram foi o Havaí, em 900 a.C., e a extremidade sul habitada por eles foi a Nova Zelândia, em 1200 a.C. A jornada mais distante para o leste foi, claro, a Ilha de Páscoa. Em poucas centenas de anos, esses primeiros navegantes habitaram uma área de milhares de quilômetros quadrados. Eles simplesmente memorizavam onde estiveram antes e, assim, conseguiam navegar pelo oceano. Para isso, usavam uma vasta gama de técnicas. Assistiam ao sol nascer e se pôr durante o dia e se guiavam pelas estrelas à noite. Se estivesse nublado e os navegantes não conseguissem se orientar visualmente, usavam outros métodos brilhantes. Eles observavam os movimentos das correntes marítimas, os formatos das ondas e também a bioluminescência na água. Esses sinais os ajudavam a encontrar onde ilhas específicas estavam localizadas. Esses desbravadores até entendiam como os pedaços de terra e atóis ao longe causavam interferência no ar e no movimento marinho. As aves também lhes davam alguns sinais. Algumas migravam longas distâncias de uma ilha para outra, dando aos viajantes uma noção visual da rota que deveriam seguir. Outros tipos tinham horários específicos para se alimentar, então os marinheiros sabiam quando e onde elas caçavam e as seguiam. Os vikings certamente são famosos por suas habilidades de navegação, mas enquanto usavam uma bússola solar, os primeiros polinésios confiavam inteiramente no conhecimento que tinham da natureza e se deixavam guiar por ela. As habilidades deles eram tão avançadas que, em 1769, o capitão James Cook, um explorador inglês, até contratou um navegador polinésio devido a seu conhecimento profundo dos mares. Mas o mais surpreendente foi quando o homem desenhou um mapa de cabeça. Ele cobriu uma área de 3.200 quilômetros de extensão. Nessa região, havia 130 ilhas e o navegador conhecia 74 delas por nome. No começo da viagem, o capitão Cook não deu muito ouvidos aos conselhos do polinésio. Mas ao fim da jornada, estava impressionado e até reconheceu os polinésios como possivelmente a tribo mais distribuída na Terra. Em 3 de outubro de 1849, Joseph Walker, um jornalista que trabalhava para o jornal da cidade estadunidense de Baltimore, foi a uma taverna. Quando ele se aproximou do local, viu um homem deitado na sarjeta. Joseph chegou perto e tentou ajudá-lo. Ele estava usando roupas sujas, parecia estar debilitado e estava balbuciando alguma coisa. O jornalista perguntou qual era seu nome e o homem respondeu: "Me chamo Edgar Allan Poe." Todas as coisas assustadoras e misteriosas, romances de investigação e ficção científica, vêm de Edgar Allan Poe. Ele inventou um gênero novinho em folha que inspirou milhares de escritores e diretores a criar histórias horripilantes e fascinantes. Mas, infelizmente, um dos atores mais famosos do mundo viveu de forma obscura e dramática, e o fim de sua vida foi tão sombrio e misterioso quanto suas histórias. Edgar nasceu em uma família de atores em 1809 na cidade de Boston, Massachusetts. A primeira tragédia de sua vida aconteceu quando ele tinha apenas 2 aninhos. Ele ficou órfão, pois sua mãe faleceu e seu pai havia abandonado a família. Aí um casal de Richmond, John e Frances Allan, resolveu cuidar do menino. John era considerado como o pai de criação de Edgar. Ele trabalhava como comerciante e ganhava bastante dinheiro, então pôde dar uma excelente educação ao garoto. Anos depois, Edgar ingressou na Universidade de Virgínia, onde se envolveu com jogos de azar. Um dia, ele perdeu uma aposta. Sem condições de pagar sua dívida, recorreu ao pai, que se recusou a ajudar. Por causa disso, Edgar ficou sem dinheiro e foi levado para Richmond, onde outra tragédia pessoal o aguardava. O jovem escritor se apaixonou pela bela Sarah Elmira Royster. Ele queria se casar com ela, mas a moça escolheu outro homem, de quem ficou noiva. Isso partiu o coração do rapaz e talvez tenha sido sua grande motivação para começar a escrever. Edgar amava o poeta britânico Lord Byron e queria ganhar dinheiro com suas poesias e histórias curtas. Aos 18, se mudou para Boston e publicou seu primeiro livro, Tamerlão e Outros Poemas.
Esse trabalho não rendeu um tostão ao rapaz, pois foi mal distribuído e nem foi revisado. Muitos historiadores duvidavam da existência do livro, mas encontraram uma cópia dele no Museu Britânico em 1876. De acordo com os registros, havia um total de cerca de 50 cópias do Tamerlão e outros poemas, mas sobraram apenas 12. Especialistas em livros raros consideram o primeiro livro de Edgar Allan Poe como uma das cópias mais valiosas da literatura norte-americana do século XIX. Em 2009, esse livro foi vendido em leilão por mais de $662 mil, e a cópia anterior foi leiloada por $225 mil. Mas Poe não recebeu um tostão sequer pelo livro. Ele se endividou, manteve seu estilo de vida boêmio e continuou escrevendo contos. O jovem chegou a ir para o exército, mas serviu por apenas 2 anos. Depois, Edgar foi para Nova York para trabalhar como crítico de uma revista, onde escreveu muitas resenhas sobre obras de outros escritores. Ele acabou criando um estilo de críticas duras na literatura, mas também redigiu seus próprios poemas, e em 1845 finalmente se deu bem quando escreveu seu famoso poema O Corvo. Trata-se da história de um homem que vive um amor não correspondido e está conversando com um corvo falante em uma noite sombria. O Corvo foi publicado em quase todas as revistas e jornais do país. As pessoas reconheciam o escritor nas ruas e citavam trechos de seu poema. A alta sociedade de Nova York o convidava para frequentar clubes particulares. Poe finalmente ficou famoso até fora do país. Seu sucesso era o que qualquer escritor almejaria, mas ele ainda não tinha muito dinheiro. Ele recebeu de $9 a $15 pelo livro O Corvo e uma taxa de cerca de $120 por edições publicadas. Por falar nisso, Edgar foi o primeiro autor estadunidense que conseguiu viver da escrita. $15 era uma merreca até mesmo naquela época, mas o mais importante é que esse sucesso todo deu a ele a chance de avançar em sua carreira. Apesar de finalmente ter começado a ganhar dinheiro, ele ainda sofria para sustentar a si mesmo e a sua família. Além disso, como tinha muitas dívidas, precisou dar grande parte de sua renda para os cobradores. No começo de 1846, as coisas pioraram. Para começar, ele perdeu seu emprego de tempo integral como crítico literário. A revista declarou falência e Poe ficou sem dinheiro de novo, então passou a dar palestras para conseguir algum trocado. Quem as frequentava ficava encantado com as apresentações brilhantes e corajosas do escritor. Ele criticava muito escritores da época e as injustiças do mercado literário. Poe também organizava noites de poesia. Todos sempre falavam bem das apresentações do escritor, mas por algum motivo a popularidade das palestras foi caindo junto com o preço dos ingressos. Edgar se mudou com sua esposa e sogra para Bronx, onde mais uma tragédia aconteceu. Virginia Poe, sua esposa, faleceu aos 24 anos de idade. Dizem que ele jamais conseguiu se recuperar emocionalmente dessa perda. Poe continuou a palestrar e a escrever contos. Ele também quis se casar de novo para preencher o vazio de seu coração. Talvez seja por isso que ele tenha se tornado um freguês assíduo de tavernas e bares. Em 27 de setembro de 1849, Poe embarcou em um navio a vapor em Richmond com destino a Filadélfia. Ele havia sido contratado para editar uma coleção de poemas escritos por uma poetisa estadunidense. O que aconteceu nos 6 dias seguintes ainda é um mistério. Mas em 3 de outubro, o Dr. Joseph Snodgrass, que conhecia o escritor, recebeu uma carta de um jornalista de Baltimore, Joseph Walker. Ele relatava ter encontrado um homem vestido com roupas sujas jogado na sarjeta. O andarilho parecia estar triste e tinha dito que seu nome era Edgar Allan Poe. Dr. Snodgrass ficou surpreso, pois Edgar deveria estar na Filadélfia editando poemas. Então, ele foi imediatamente ao encontro de Poe na tal taverna. Os olhos do escritor estavam vazios. Ele dizia coisas ininteligíveis e estava usando roupas de outra pessoa. O médico o levou para um hospital, mas Poe não recobrou os sentidos. Ele continuava balbuciando alguma coisa incompreensível e não conseguia explicar o que havia acontecido. O Dr. John Moran foi a única pessoa que conseguiu se comunicar com o escritor nas últimas horas de sua vida. Em 7 de outubro de 1849, Edgar faleceu. O Dr. Moran não conseguiu fazer um diagnóstico preciso. Existe uma teoria de que o escritor havia contraído o vírus da raiva. No século XIX, essa doença era comum. Ela causa confusão e alucinações.
Mas há inconsistências nessa versão. Pessoas infectadas com raiva têm medo de água, e Poe não tinha problema algum com isso. Outra versão diz que Edgar foi atacado pelos irmãos de Sarah Royster Shelton, que não queriam que ela se casasse com o escritor. Ele pode ter sofrido um ferimento grave que danificou seu cérebro, mas por que ele foi encontrado usando roupas de outra pessoa? Edgar chamou por um tal de Reynolds várias vezes em sua última noite de vida, mas esse homem nunca foi identificado. Em 2006, cientistas analisaram o cabelo de Edgar e descobriram que ele tinha níveis elevados, mas não críticos, de arsênio. Essa substância causa problemas cardíacos e outras doenças, mas não foi o principal motivo da morte do escritor. A análise também mostrou que não muito antes daquele dia fatídico, o nível de mercúrio no corpo dele havia saltado para 264%. O mercúrio pode causar alucinações e confusão mental, o que explica o comportamento estranho do escritor. Esses metais pesados fizeram mal a ele, mas não foram o motivo de seu trágico fim. Uma das biografias de Poe alegava que alguém pode ter roubado o escritor perto da taverna onde ele fora encontrado. Mas ainda não é uma explicação definitiva. A passagem de Edgar Allan Poe desta para melhor foi tão cheia de mistério quanto seus contos. O mais triste é que, apesar de ter sido um dos criadores dos gêneros de investigação, ficção científica e terror, nunca ganhou o suficiente por seu brilhante trabalho.
O que está acontecendo? Tudo parece estar se movendo tão rápido. Você está passando por um buraco de minhoca de algum tipo e não consegue parar. Está indo cada vez mais rápido até ver a luz no final. De repente, tudo fica preto. Você acorda depois de alguns segundos em um mundo confuso. É algum tipo de floresta cercada por árvores e rochas gigantes. Então se levanta e olha ao seu redor. Há vento, mas é possível senti-lo em sua pele. Que estranho. Por que essas luvas? Tem um botão em sua mão esquerda que mostra o seu avatar. Ao clicar nele, é possível se ver completamente vestido e protegido, e ainda com muitos dados estatísticos à sua disposição. Parece que sua roupa é específica para o deserto. Tem até um chale cobrindo seu rosto. Há uma opção que mostra uma seleção de visuais com um monte de roupas estranhas para os mais variados cenários e ocasiões. Você percebe que a roupa que está usando não combina com o ambiente, então seleciona algo mais adequado, uma capa com capuz para cobrir seu cabelo. Depois de mudar seu visual, você caminha pelo local e tenta ver se há alguém por perto. Ouve alguns barulhos que parecem vir de uma pequena aldeia. Vai para lá e começa a andar entre a multidão. É possível ver o perfil e os dados estatísticos de todos através do seu avatar. Você recebe uma notificação. É sobre a sua inscrição em um programa experimental para estar neste mundo virtual por 365 dias. Depois de concluir este experimento, você será recompensado com $5 milhões se encontrar o tesouro secreto. Conforme os organizadores, levará 1 ano para descobri-lo. O relógio começa a funcionar. As primeiras 10 pessoas que acharem o tesouro ganharão o prêmio. Você se aproxima de quiosques diferentes tentando interagir, mas nada funciona. Depois de caminhar por um tempo, recebe uma notificação de que alguém do experimento está por perto. Ele não está muito longe no mapa, mas nada lhe diz quem é, nem dá a menor pista. Você se aproxima de um personagem e vê que é uma feiticeira vestida de uma maneira chamativa. Antes que você abra a boca para dizer qualquer coisa, ela diz que todas as conversas são gravadas, então é melhor ter cuidado com o que fala. Ela mostra alguns recursos que não estão à sua disposição. Há uma opção que permite mudar para outros metaversos. Ela abre um portal e o leva a uma realidade gerada aleatoriamente por um buraco de minhoca semelhante ao que você passou no caminho para cá. Ao fechar os olhos, acorda em uma cidade vazia. Chove muito. Neste ínterim, chega uma notificação de que esta é uma área desconhecida do metaverso. Você muda de roupa de acordo com o ambiente, caminha até a praça da cidade e vê que o lugar fica no lado escuro do metaverso. A mulher o tirou da rota para que não chegue no tesouro. Ela sumiu e por algum motivo é impossível se teletransportar para outro metaverso. Outra notificação aparece, mostrando que outras 2 pessoas do experimento estão por perto. Você começa a andar olhando para o chão quando se depara com alguém do experimento. Parece um lagarto gigante. Ele interage e diz que este lugar não é seguro, que você deveria ir acompanhá-lo. Seu pressentimento diz para não confiar nele. Ele o leva para um beco e imediatamente fica claro que algo não está certo. Depois de tocar repetidamente no botão, você é levado a uma cidade de aparência futurista com milhares de usuários. Sua roupa chama muita atenção, mas é fácil transformar seu visual em algo moderno para se misturar. Você explora a cidade e vê muitas marcas conhecidas no mundo real. O metaverso gera renda por meio de publicidade inovadora que tem como alvo usuários com interesses semelhantes. Muitos desses anúncios mostram produtos que você pode comprar e desfrutar neste mundo virtual. Ao conferir seu saldo, vê que tem criptomoedas suficientes para comprar muitas coisas. Mas o experimento só fornece uma certa cota por dia. Se violar quaisquer termos ou regras, sua cota será reduzida. E assim como no mundo real, todos precisam de dinheiro para sobreviver no metaverso. Aqui não é preciso de comida ou água. Neste mundo, querem que você compre os itens anunciados para progredir. Então descobre que há outras pessoas do experimento participando de uma festa exclusiva com algumas celebridades. Mas a única maneira de entrar é comprando com NFTs um determinado par de tênis. Estes tokens não fungíveis o tornam proprietário deste item, mesmo que possa haver muitos produtos iguais por perto. Ele ficará registrado em seu nome no domínio público. O grande problema é que é muito caro. Você não pode esperar até que sua cota aumente, então busca uma maneira alternativa de entrar.
Depois de um tempo, avista uma pessoa que está prestes a participar da festa e interage com ela, que retribui. Assim, a sua proposta é trocar uma de suas roupas valiosas pelo tênis. Após uma boa negociação, ela finalmente concorda. Aí está o seu calçado, o acesso está garantido. Você é automaticamente aceito e tenta se misturar. O tema da festa é hip hop. Ainda bem que é só apertar o botão para trocar de roupa e procurar outras pessoas parecidas. Sem sorte. Então encontra um ornamento que é a sua primeira pista para se aproximar do prêmio. As pessoas na festa percebem que você faz parte do experimento e tentam expulsá-lo, mas após se esquivar do segurança, você pega o ornamento e procura um local seguro. O adorno diz que nos próximos meses será preciso visitar os 4 cantos da Terra. Não dá para simplesmente pular em qualquer metaverso aleatoriamente, tem que ser entre os adjacentes. Então, um por um, você passa por diferentes partes do metaverso, procurando pistas, coletando NFTs preciosos e trocando-os com usuários aleatórios para desbloquear outros lugares. Você visita desde desertos escaldantes a terra de doces e tudo mais. Alguns meses depois, finalmente as indicações contidas no adorno foram concluídas. Você está no ponto final, uma cidade nas nuvens. Tudo é alimentado pelo vento e pelos pássaros gigantes. Chega uma notificação que diz: você está mais perto do prêmio. É preciso cruzar o limiar da realidade para encontrar o tesouro. Enquanto coça a cabeça tentando entender o que isso poderia significar, vê a mulher que o levou para a perigosa cidade do metaverso. Ela é uma das poucas pessoas que chegaram tão longe quanto você, mas desaparece na multidão. Você não pode deixá-la ganhar, então começa a persegui-la. A mulher corre pela multidão. Algumas pessoas puxam conversa e isso o atrasa. Ela sobe em uma águia gigante e voa para longe. Você passa os próximos 2 meses tentando descobrir aonde ir. Revisita alguns dos lugares por onde já passou para ver se tinha perdido algum detalhe. Falta apenas 1 mês para o término do experimento, quando percebe que tem feito errado o tempo todo. Você se teletransporta para um local aleatório e entra no buraco de minhoca. Agora está no limiar da realidade. Então, enquanto flutua pelo espaço, para o teletransporte e congela no meio do caminho. Abre as suas estatísticas e vê que não pode acessar nada, exceto um botão oculto. Você cancelou muitas viagens no meio do caminho, mas essa opção não estava disponível antes. Ao clicar nela, se vê na Terra entre a realidade e o espaço virtual. Você está no Limboverso. Tudo aqui parece tão real. É possível até cheirar e sentir os objetos e temperaturas. Mas a paisagem está virando e você tenta pular sobre as telhas de mármore flutuantes para alcançar o diamante. Tem fogo logo abaixo. Você tenta lembrar que isso não é real e que nada vai acontecer. Então pula até finalmente chegar ao fim. O espaço virtual começa a falhar à medida que se aproxima do diamante. Você o pega e o adiciona ao seu inventário. Chega uma mensagem dizendo: o tesouro está em você. Um menu secreto abre e revela os 5 milhões de dólares em sua conta bancária e uma opção de sair. Ao tocar nele, outro buraco de minhoca o leva de volta à realidade. Você tira os óculos VR e vê sua conta bancária recheada com o prêmio em dinheiro. Então olha em volta e percebe que o resto dos voluntários ainda está no jogo. Depois de checar a hora, você descobre que ficou no metaverso apenas por 12 horas, mesmo que a sensação tenha sido a de ter passado um ano inteiro. A última coisa de que se lembra é de cair. Você acorda em um hospital rodeado por médicos e cientistas. Como se sente? Eles perguntam. Você percebe que é difícil respirar. Parece um nó preso na garganta. Seu corpo está queimando e sua pele está coberta de suor. Seus olhos também estão ruins. E não dá para ver os rostos das pessoas. Não se preocupe, diz o médico. Houve um acidente, mas está tudo bem agora. Você sobreviveu. Você quer dizer algo, mas as palavras não saem da sua boca. Só uma tosse forte. Não consegue ver, mas sente que as pessoas ao redor estão apavoradas. Em um momento, entende o porquê. Uma substância fibrosa, densa e pegajosa é expelida em vez de saliva. Aí começa a entrar em pânico. Seu pulso acelera. Vários médicos o seguram e o amarram na cama. Eles dão um comprimido para dormir e você apaga de novo. E tem um pesadelo em que 1000 pequenas aranhas cobrem completamente o seu corpo. Você está pedindo ajuda e 4 olhos brilhantes de aranha estão olhando pela sua boca. Acorda gritando, mas desta vez não tem ninguém por perto. Surpreendentemente, se sente ótimo.
Não há nada preso na sua garganta. Seu corpo esfriou e você está cheio de energia. Sai da cama, vai até o espelho e fica paralisado de terror. Uma pequena bolsa de couro se formou na sua garganta, logo abaixo do queixo. Aí respira fundo 2 vezes para se acalmar e se lembra de tudo. Você é biólogo e passou os últimos anos estudando a seda da aranha. Trata-se de um dos materiais mais duráveis e versáteis do planeta. Um fio de teia é centenas de vezes mais fino que um de cabelo humano. É uma corda densa tecida a partir de centenas de nanofibras. As aranhas fazem suas teias de seda, uma fibra natural feita de proteína. Como cientista, você está tentando criar uma artificial, copiando todos os recursos da original. Se usada corretamente, ela pode ser aplicada na construção, na medicina e em muitas outras áreas. Existem cerca de 50 mil tipos de aranhas no mundo. A maioria não faz teias, mas produz seda. As propriedades de todas as teias são diferentes e você estuda cada uma delas. Em seu laboratório, milhares de aranhas vivem em grandes compartimentos para animais. No dia do acidente, você combinou fibras naturais de centenas das mais incríveis aranhas para produzir uma super seda. Um material versátil que pode substituir o plástico, a borracha, os metais e a madeira. A colocou em uma caixinha que imita o abdômen da aranha e a inseriu em um aracnídeo vivo, que por sua vez foi deixado em um grande tanque especial para que pudesse tecer uma teia lá dentro. Algumas horas depois, você está de volta ao laboratório. Então sobe no tanque, abre a tampa pesada e vê lá dentro uma enorme teia cintilante da seda mais perfeita do mundo. Você a toca com a ponta do dedo e de repente percebe que não consegue puxá-lo de volta. Quanto mais luta, mais pegajoso fica. Algumas aranhas usam eletricidade para pegar suas presas. Elas cobrem a teia com uma cola especial com propriedades eletrostáticas. Essa cola atrai de imediato qualquer objeto no ar. Pode ser pólen, insetos e agora é o seu corpo. Graças a essa propriedade, você facilmente se enrosca e fica preso dentro da seda. Ela está envolvendo o seu braço e o puxando inteiro para dentro do caldeirão. Você cai lá dentro e desmaia. Os cientistas vão até o seu quarto e dizem que a super-aranha de seda teceu um casulo em volta do seu corpo, mas não o picou. Você passou várias horas enrolado em uma espessa teia antes que seus colegas o encontrassem no tanque. A maior parte da seda foi absorvida pela sua pele. Agora seu organismo está sincronizado com ela e isso o permite produzir uma teia. As glândulas da aranha ficam bem próximas das glândulas salivares agora. Então, há uma bolsa na sua garganta. Atualmente você pode cuspir teias, mas no futuro, a seda poderá sair de outras partes do corpo. Você está com medo, mas fascinado. Mal pode esperar para começar a testar. Você vai para o campo de testes perto do laboratório. Lá, cospe suas teias em uma grossa tora de madeira. Cola a outra ponta de uma delas em um tronco do outro lado da área. A seda é elástica. Você manda uma descarga elétrica leve pela teia com um choque. A seda encolhe e 2 toras se chocam. Sua ideia é testar a força. A mais forte pertence à aranha da casca de Darwin. A seda dela é 2 vezes mais forte do que qualquer outra. Seu corpo também adquiriu essas propriedades. Assistentes trazem um guindaste de construção para o campo de testes. Você faz um longo fio de seda e o cola no guindaste como um cabo. A teia levanta e segura um bloco de cimento pesando várias toneladas. Pequenas bolsas se formam nas pontas dos dedos. Agora você consegue produzir a teia com as unhas das mãos e lançá-la a longas distâncias. Então vai ao laboratório, olha pela janela e deixa escapar fios finos de seda. Eles caem, mas não tocam o solo. Pequenas bolas pegajosas se formam nas extremidades. Você entende de que tipo de aranha ganhou esta teia. A viúva negra da Austrália tece uma com fios pegajosos que se estendem até o chão como uma cortina de contas. Quando formigas ou grilos atingem uma dessas contas, são erguidas de forma indefesa no ar. Claro, você não esquece de se divertir. Aí decide pregar uma peça nos seus colegas e espalhar esses fios de seda por todo o laboratório. Algumas horas depois, vê vários cientistas pairando no ar e lhe pedindo para parar com isso. Você tece uma teia acima do chão e pula nela, de uma altura como se estivesse em um trampolim. A super seda também deu aos seus ossos e músculos força e flexibilidade, para que não tenha medo de se machucar. Você a enrola em torno das palmas das mãos e dos dedos para tentar escalar a parede. Coloca as palmas das mãos nela, mas arranca a tinta e o gesso e cai no chão. Outra característica de aranha foi descoberta. Você lança a teia a partir dos dedos e não a vê. Se grudá-la em qualquer objeto e puxá-la em sua direção, pode parecer que tem telecinesia.
Algumas espécies podem produzir uma seda que não reflete a luz ultravioleta. Ou seja, você está tecendo uma teia transparente. Além disso, possui uma seda que reflete a luz ultravioleta, que parece azul em determinado ângulo. Mas a mais legal é a dourada. Nos trópicos, algumas aranhas impregnam a seda com uma substância especial que dá ao conjunto esse tom. Com essas habilidades, você cria belos desenhos. Então sai do laboratório e segue para a floresta, que fica não muito longe. Ali percebe que centenas de milhares de aranhas estão rastejando em sua direção. Mas não se preocupe, elas não querem atacar. Esses aracnídeos podem cobrir suas teias com feromônios especiais que atraem outros da espécie. Agora, eles sentem isso através da sua pele. Você cospe uma teia com uma grande e pesada bola pegajosa no final. Algumas espécies produzem essa seda e a usam como uma arma para fisgar insetos. Você também pode balançar essa bola pesada e quebrar uma árvore com ela. A seda da aranha é estéril e tem propriedades antibacterianas. Você faz uma teia que funciona melhor do que um curativo medicinal. O único problema é que é difícil de arrancá-lo da pele. Aí, chega ao lago próximo para conferir outra propriedade incrível da seda de uma espécie em especial. Aquela que vive submersa, a aranha d'água. Ela cria um casulo que se assemelha a um sino. O animal preenche essa bolha à prova d'água com um grande suprimento de oxigênio e vive submersa. Você ejeta a seda clara pelos seus dedos e boca e a tece em uma grande bola. Então, a joga na água e entra. Se sente como se estivesse dentro de um submarino afundando lentamente no lago. Por dentro, se cobre com seda repelente de água e cria uma camada de ar entre ela e seu corpo. Sai do casulo e nada submerso como um mergulhador. O ar acaba e você sobe à superfície. Prende uma seda elástica forte e 2 árvores e agarra a mecha no meio. Estica a teia como um estilingue e pula. Voa acima das árvores e grita de alegria. Vai além do campo de testes, do laboratório e... Espere, como pousar? Você está caindo direto nas árvores. A única coisa de que se lembra é de cair. Está no hospital novamente. O corpo está doendo por causa do seu experimento não muito inteligente. E sente que algo mudou. Os médicos dizem que a seda se dissolveu completamente no seu corpo. E você não consegue mais produzir a teia. Bem, ainda valeu a pena, pensa.